Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a ser abordados. Combustíveis ligeiramente mais caros depois da meia-noite. Só o gás butano desce de preço. Anúncio da saída de 3 países da CDAO indicia profunda crise na organização, na perspectiva do Presidente da República, que defende reformas na comunidade. Secretário-Geral do PICV defende que é sempre bom Cabo Verde ter avaliações positivas referentes à classificação de Cabo Verde como segundo país menos corrupto da África subsaariana, mas contrapõe que a instituição não disse que Cabo Verde não é corrupto. Inaugurado o Centro Multinacional de Coordenação Marítima da Zona G, que vai zelar pela segurança de boa parte dos mares ocidentais africanos. A União Europeia prepara missão naval para defender a navegação segura no Mar Vermelho. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo a este jornal para esta quarta-feira, 31 de janeiro, dia em que tivemos a informação de que os combustíveis são todos ligeiramente mais caros. Os preços subiram em quase todos os produtos, exceto no caso do gás butano. O gasóleo normal passa a ser vendido a 126 escudos e 90 centavos, a gasolina a 136 escudos mais 30 centavos, o petróleo 143 escudos mais 20 centavos, o gasóleo para eletricidade a ser vendido 113 escudos mais 20 centavos, o gasóleo para a marinha a 98 escudos, o fuel 380 passa a ser vendido a 86 escudos mais 90 centavos e o fuel 180, 90 escudos. O gás butano passa a ser vendido a granel por 143 escudos por cada quilo, sendo as garrafas de 12,5 kg a 1.787 escudos, as de 6 kg 858, as de 3 kg 407 escudos e as de 55 kg 7.864 escudos, ligeiro aumento de, em média, 2,93% em todos os produtos derivados do petróleo, exceto o gás butano, que desce de preço. E para potenciar a sua posição geoestratégica para atrair investimento externo, garantir o nível da competitividade, Cabo Verde precisa de estabilidade e segurança das pessoas e também bens que atravessam os seus mares e espaços aéreos, defendeu esta tarde a Ministra da Defesa, Janine Leles, que falava na inauguração do Centro Multinacional de Coordenação Marítima da Zona G, adiantou que esta instituição vem responder a uma necessidade dos 15 países membros da CDAO, com impacto na paz e também na segurança de todos. O Oscar Monteiro acompanhou a inauguração e traz-nos aqui os pormenores. Para a materialização desse projeto, segundo a Ministra da Defesa, Cabo Verde fez, juntamente com os países membros da Organização Subregional, uma longa caminhada com o apoio dos seus parceiros para tornar o centro em realidade. Diante da internacionalização da criminalidade organizada, encabeçada pelo terrorismo e pelo tráfico de drogas e de armas, associados ao branqueamento de capital, pirataria e pesca ilegal, as ameaças são permanentes. Por isso, há um apelo cada vez maior para o reforço das instituições com funções nos domínios da defesa e segurança. Neste contexto, nós estamos respondendo a este apelo. Este centro, interligando-se a vários outros centros, envolvendo e abarcando 15 países da CDAO, acaba sendo uma resposta regional, com impacto na paz e na segurança de todos. Assim sendo, para nós, acolher a sede deste Centro Multinacional de Coordenação Marítima da CDAO, da Zona G, da qual fazemos parte, representa não só a materialização de um projeto, mas também um marco significativo, pois enaltece o comprometimento e a relevância de Cabo Verde no contexto da segurança marítima regional e global, privilegiando a importância estratégica que o Centro Multinacional de Coordenação Marítima representa tanto para o nosso país quanto para a CDAO. A apresentação do Centro Multinacional de Coordenação Marítima da Zona G coube ao seu diretor, o capitão Seydina Mbengue, oficial superior da Marinha Senegalesa. Seydina Mbengue explicou as atribuições do centro. Le CMC da Zona G. O CMMC é um órgão de fortalecimento das atividades voltadas à cooperação, coordenação, agregação e interoperabilidade dos recursos dos Estados partes membros da Zona G. Especificamente, o Centro assegura a gestão e partilha de informação, o acompanhamento operacional, a coordenação em caso de crise, bem como a participação no reforço de capacidades. Nesta qualidade, é nomeadamente responsável por promover o desenvolvimento de um quadro único de coordenação e partilha de informações,
que inclui questões relacionadas com a segurança e proteção marítima e as operações marítimas no espaço marítimo comum da Zona G. Relative à la sûreté et à la sécurité maritime et aux opérations maritimes dans l'espace de la Zone G. Para a concretização desse projeto, Cabo Verde e CDAO assinaram um acordo sede para a instalação do Centro de Coordenação da Zona G em outubro de 2022, definindo assim os termos e as condições para a criação do referido centro na cidade da Praia. O evento de hoje assinala o compromisso do país com os princípios de cooperação e integração regional e fortalecendo os laços entre Cabo Verde e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. Sede da Zona G, inaugurada aqui na Praia, uma organização da CEDEAO, e o Presidente da República, José Maria Neves, considera que a anunciada saída do Níger, Mali e Burkina Faso da CEDEAO é sintoma de uma profunda crise e pede reflexão sobre a organização, bem como reformas a nível da organização Chapéu, ou seja, da União Africana. A eventual saída de Burkina Faso, do Mali e do Níger da CEDEAO é um sintoma de uma profunda crise. E todos temos de estar conscientes que, por um lado, devemos refletir sobre a nossa comunidade, sobre o seu desempenho, e, por outro, temos de procurar medidas. E aqui as reformas são necessárias a nível da União Africana. E eu tenho insistido que em África precisamos repensar a União Africana e precisamos redistribuir o trabalho entre a União, as organizações subregionais e os diferentes Estados, para evitarmos sobreposições e evitarmos indefinições no percurso decisório. O Presidente da República pede o regresso da CEDEAO às origens, centrando-se na integração económica, deixando temas como segurança, por exemplo, com a União Africana. E é importante aqui que a CEDEAO retome o seu papel inicial de integração económica, deixando as questões de estabilidade, de segurança, de golpes de Estado, etc., sob a responsabilidade da União Africana, para que as coisas fiquem claras, bem definidas e as medidas sejam tomadas no seu espaço próprio. E, relativamente a cada um dos nossos Estados, é fazer as reformas que são necessárias para termos instituições políticas e económicas mais fortes e mais inclusivas, capazes de darem resposta aos anseios e às reivindicações das pessoas aqui no nosso continente. O Presidente da República defende que é preciso fazer-se muito mais para melhorar a qualidade de vida dos africanos e lamenta que nosso continente, com muitas riquezas, continue com um grande número de pessoas privadas de bens essenciais como energia e água potável e a viverem em bolsas de pobreza. O PICV diz-se preocupado com as denúncias de indícios de tráfico de influência na operação do leilão feito pelo INPS, devido ao facto do atual PCA da instituição ser quadro do Banco IIB, ao que parece, segundo o PICV, ter sido o principal beneficiário e escolhido como vencedor, mesmo sem apresentar a melhor proposta. Na conferência de imprensa realizada esta tarde, o secretário-geral do PICV, Julião Varela, disse que o seu partido apoia a decisão do Banco de Cabo Verde, que deu instruções aos bancos comerciais no sentido da não transferência do dinheiro por ordens do INPS, enquanto decorre o inquérito para o cabal esclarecimento sobre o processo do leilão em causa, conforme Eugênio Teixeira. Para o PICV, é normal e salutar que o NPS procure sempre formas de rentabilizar os fundos de segurança social, mas entende ser fundamental que tudo se faça dentro dos parâmetros com base em leis e num quadro de absoluta transparência. Julião Varela afirmou que a iniciativa deve estar rodeada de especiais cautelas, por forma a assegurar que o dinheiro seja colocado em instituições solidamente instaladas no país, que servem à economia nacional e com baixos riscos. O PICV aguarda serenamente a publicação dos resultados do inquérito desencadeado pelo BCV. Considera normal e compreensível que esta instituição tenha dado instruções ou orientações aos bancos comerciais no sentido da não transferência do dinheiro por ordens do NPS, sobretudo porque há denúncias de que o processo foi apressado e pouco transparente,
com muito pouco tempo para análise e percepção dos dossiês e apresentação das propostas. Há igualmente denúncia de indícios de tráfico de influência devido ao facto do atual PCA do ONPS ser quadro do IBB, banco que, ao que parece, está a ser o principal beneficiário, tendo sido escolhido como vencedor, mesmo não tendo apresentado a melhor proposta. Julião Varela apresentou outras preocupações do PICV, partido que exorta os cabo-verdianos a estarem atentos e acompanhar com a atenção necessária a política de atração de investimentos. Temos o Estado de Cabo Verde e agora o ONPS a relacionar, prestando garantias e realizando aplicações financeiras a uma instituição cujos acionistas do grupo e subsidiários têm sede em países de jurisdição offshore, considerados pouco cooperantes ou com controles frágeis em matéria do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. A este propósito, o PICV chama a atenção dos cabo-verdianos no sentido de estarem atentos e de acompanhar minuciosamente a política de atração do investimento direto estrangeiro por parte deste governo. Cabo Verde precisa de investidores, mas que trazem conhecimento e o capital. Ultimamente, está-se a tornar-se moda aparecerem investidores que chegam com bolsos vazios à procura do capital em Cabo Verde. E o país tem tido experiências amargas nesta matéria. Das experiências amargas, Julião Varela citou o envolvimento do IIB no dossiê que concedeu um crédito à Islander com aval do governo no quadro da privatização dos TACV na ordem de 1,5 milhões de contos, quantia que agora engrossa o montante da dívida pública que os cabo-verdianos terão de pagar. Na ponta final da conferência de imprensa, o PICV chamou a atenção do governo no sentido de assumir as suas responsabilidades e dizer de forma clara que tipo de negócio está a acontecer, já que, diz o maior partido da oposição, em caso de falhanço estará a pôr em causa a sustentabilidade do sistema de segurança social. E o Presidente da República congratulou-se hoje com a boa classificação de Cabo Verde no Índice de Percepção da Corrupção 2023 da Transparência Internacional. Apesar de ainda não ter tido acesso ao relatório, José Maria Neves, em estado a reagir, considera que são sempre boas notícias quando o país cresce. Tem uma boa classificação, sobe 4 posições. Esses indicadores são mais formais, não é? Tem a ver mais com medidas formais, legislativas, etc. Mas são estímulos importantes para continuarmos a fazer coisas que melhorem permanentemente o posicionamento do país. Portanto, o país está de parabéns, todos, as autarquias, o governo, as empresas, a sociedade cabo-verdiana, pelo baixo índice de percepção da corrupção. Cabo Verde melhorou a sua classificação no Índice de Percepção da Corrupção 2023 da Transparência Internacional em 4 pontos. O chefe de Estado considera que são estímulos importantes para o país. E o secretário-geral do PICV, Julião Varela, pronunciou-se também hoje sobre o facto de Cabo Verde ter sido considerado o segundo país menos corrupto da África subsaariana, de acordo com o Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional, iniciando a avaliação, afirmando que é sempre bom este tipo de classificação. Contudo, o dirigente do PICV enfatiza que o relatório não diz que Cabo Verde não é corrupto e que é necessário melhorar para sermos um país isento de corrupção. É sempre bom que o país, portanto, cresça no ranking, portanto, nos rankings internacionais, sobretudo em matéria desta natureza, que é a transparência. De qualquer forma, não se diz que o país não é corrupto. Diz-se que é o menos corrupto dentre os outros, né? Portanto, o que significa que nós devemos ter a preocupação de melhorar cada vez mais no sentido de ser um país isento da corrupção. Portanto, deve ser, portanto, a meta, a ambição e não ser menos de entre os outros, portanto, que são considerados corruptos ou que há alguma corrupção. O secretário-geral do PICV vai mais longe e defende que a avaliação da transparência internacional se baseia na perspectiva institucional, mas deve-se ter em conta a percepção do cidadão sobre os órgãos de poder. A transparência internacional normalmente capta a percepção institucional, ou seja, as medidas, portanto, que o governo toma no sentido, portanto, de combater a corrupção. E neste caso, portanto, o avanço que nós tivemos de 4 posições tem a ver com a recente lei que foi publicada no Parlamento, portanto, com a maioria de todos os deputados, relativamente à celeridade da justiça, portanto, a questão da tramitação judicial, portanto, por via eletrónica. Mas nós devemos ter em conta a percepção dos cabo-verdianos. E a percepção dos cabo-verdianos, portanto, foi recentemente trazida pela Afrosondagem, nas sondagens que fazem, portanto, periodicamente, que dizem que mais de 60% dos cabo-verdianos têm preocupações relativamente, portanto,
a corrupção no país, seja em relação à Presidência da República, seja em relação ao Governo, seja em relação aos deputados. Portanto, a percentagem entre aqueles que alguns têm, todos têm ou alguns têm, ou muitos têm, situa-se em torno dos 60%, o que não deixa de ser, portanto, uma grande preocupação. Por isso, Julião Varela defende que é necessário trabalhar ainda mais para que haja mais transparência e menos corrupção. E está por clarificar o paradeiro de grande parte dos cerca de 13 milhões de contos que, no âmbito do Orçamento de Estado de 2020, o Governo disse ter mobilizado para o combate à Covid-19 e não como ajuda orçamental. A posição é do Presidente da Comissão Especializada de Finanças e Orçamento, após a audição que este organismo do Parlamento fez na tarde de hoje ao Presidente do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2021. António Fernandes faz notar também que, embora o órgão auditado diga que o déficit foi calculado com base no orçamento publicado no Boletim Oficial, no seu parecer admite também que o valor desse documento foi aumentado ao longo do ano. O Cândido Amorim Fortes tem os detalhes. A alteração levada à plenária da Assembleia Nacional aponta para um aumento do teto inicial de cerca de 74 milhões de contos do Orçamento do Estado de 2021 para cerca de 77 milhões ao longo da execução. Alteração que, segundo o Presidente da Comissão Especializada de Finanças e Orçamento, o próprio parecer do Tribunal de Contas admite, mas que nunca foi aprovada no Parlamento. Pelo que, diz António Fernandes, importava esclarecer em que base foi calculado o déficit oficialmente estimado em mais ou menos 8% do PIB. Porque o déficit foi calculado na base de, na casa dos 74 milhões de contos publicados no orçamento, no boletim oficial, com os 54 milhões de contos, portanto, das receitas. Mas se há a constatação que, de facto, no final, o orçamento chegou a 77 milhões de contos, então aí é que reside esta dúvida que não foi esclarecida. Outra questão que ficou sem resposta, sublinha António Fernandes, foi sobre quais as entidades que beneficiaram de uma norma que desobrigou o Estado da cobrança coerciva de um montante de mais de 3 milhões de contos em dívidas fiscais no ano de 2009. São cerca de 3,3 milhões de contos que o Estado deixou de cobrar. Esta prescrição é relativamente ao ano 2009. O Tribunal de Contas vem dizer que houve uma norma que foi aprovada que já não obrigava a cobrança coerciva. Para uma questão de transparência, seria de todo importante as pessoas conhecerem as entidades, as empresas que acabaram por beneficiar por esta prescrição e até para saber se não havia uma medida alternativa. António Fernandes considera, por outro lado, que a dívida interna aumentou em 2021 em cerca de 41% do PIB, percentagem mais significativa que em todos os outros 4 anos anteriores, o que na análise deste responsável não se justifica com o valor executado no combate à Covid-19. Mais de 13 milhões de contos. O governo afirmou ter arrecadado para o combate ao Covid. Na execução do orçamento de 2020, provou-se que são 2,9 milhões de contos que foram executados. Esse saldo, aonde é que está reportado? E também vocês assistiram desde o início essa clarificação, se calhar mais tarde podemos até ter. O governo não apresentou os 13 milhões de contos como ajuda orçamental. Apresentou como uma mobilização para o combate à Covid. Declarações do Presidente da Comissão Especializada de Finanças e Orçamento em relação à audição que esse organismo do Parlamento fez na tarde de hoje ao Presidente do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2021. Obrigado, Cândido Amorim Fortes. 19 horas mais 19 minutos, Jornal da Noite. A falta de uma máquina de gelo e de um desembarcadouro são algumas das principais preocupações da classe pesqueira em Tarrafal de Montrigo. Preocupações levantadas no encontro com o Ministro do Mar e sua equipa, que terminaram nesta quarta-feira a visita de 3 dias à ilha de Santo Antão, conforme a Relísia Rodrigues. Em Tarrafal de Montrigo, a principal atividade económica é a pesca. Conforme o presidente da associação local, José da Luz, várias são as dificuldades enfrentadas diariamente pela classe. A principal dificuldade que não tem ali, mas é aquela não tem falta de máquina de gelo que é de Tarrafal de Montrigo e aquela área marítima que não tem falta também, que é assim, modo que estou aqui uns dias atrás de Marta Arba, houve um bocado de casa de que lá e depois espiar também para o pescador, que o pescador tem falta de ajudar nesse sentido lá.
Tem falta de casa de pescador também, que é para ficar acomodando os materiais de pesca. Segundo o ministro do Mar, no desenho nacional do setor da economia azul e do setor do mar, é fundamental a construção de um cais de pesca naquela localidade. Demonstramos e fizemos um balanço quanto ao projeto de fibragem de botes, ao processo de acesso a linhas de crédito de retoma, linha de crédito para compra de motor e equipamentos para barcos, mas é fundamental perceber que, na lógica, no desenho nacional do setor da economia azul e do setor do mar, Tarrafal de Monte Trigo desempenha um papel fundamental por estar muito perto da Banca do Noroeste. Portanto, é fundamental que haja a concretização de um dos pilares do projeto que nós temos com o Banco Mundial, que tem a ver com a construção de um desembarcador, o cais de pesca aqui, onde iremos alocar todas as outras valências, nomeadamente combustível e congelamento. Recentemente, a comunidade ganhou um posto de combustível fruto de uma parceria público-privada. Abrão Vicente afirma que há interesse do mesmo empresário, em parceria com a associação, a instalar uma maior capacidade de fornecimento de gelo e de congelamento para colmatar esta dificuldade que vem afetando a classe. Neste momento há uma deficiência por causa do projeto que parou e lancei aqui também essa forte apelo à consciencialização. Nós não podemos continuar dependentes de projetos de cooperação internacional, que quando esses projetos terminam, a população fica com déficit desses serviços que eram financiados pelos projetos internacionais. A lógica da sustentabilidade, criar raízes e criar uma lógica de gestão em que os recursos retroalimentam esses mesmos projetos. Termina assim a visita de 3 dias a Santo Antão e o ministro do Mar e a sua equipa levam na carteira as inquietações da classe pesqueira em todos os concelhos, com a promessa de debruçar sobre cada um e apresentar soluções para um melhor desenvolvimento do setor no país. E o programa de ação climática foi apresentado hoje aqui na Praia pelo Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e construir a inteligência climática e criar capacidades para tornar Cabo Verde um país mais resiliente são alguns dos objetivos do programa que foi apresentado aqui na Praia, conforme a Gracete Silva. Segundo Gilberto Silva, 5 municípios que já dispõem do mapa de riscos e vulnerabilidade climática foram escolhidos como municípios piloto no âmbito do programa. Devem ser municípios que representam determinadas tipologias também de risco, e aqui estamos a falar da Praia, dos Mosteiros, um município situado praticamente no sopé de um grande aparelho vulcânico com todos os riscos decorrentes da Ribeira Brava de São Nicolau, com problemas semelhantes, e da Boa Vista. Municípios escolhidos onde devemos rapidamente fazer a avaliação dos riscos e das vulnerabilidades, ter o mapa de riscos. Já avançamos, fico muito feliz que há avanços consideráveis também no município da Praia, termos um mapeamento dos riscos e das vulnerabilidades e, acima de tudo, então, edificar a nossa ação, a nossa estratégia e a capacitar os municípios e todo o sistema no sentido de enfrentarmos melhor estes. Durante o ato de encerramento da sessão de apresentação do Programa de Ação Climática, o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, salientou que um dos principais objetivos do programa é ajudar Cabo Verde a construir a inteligência climática. O governante reforçou ainda que é necessário trabalhar para o futuro do país. Tem como principal missão ajudar Cabo Verde a construir a inteligência climática, criar capacidades para que nós possamos fazer do nosso país um país mais resiliente e capaz de enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Mas isto não pode cair do céu, é necessário trabalhar no sentido de organizar a administração, seja a nível central, mas também a nível local, organizar a sociedade civil e o setor privado para que todos possamos agir de forma concertada e agir agora no sentido de, primeiramente, aumentarmos a literacia climática no nosso país. Estudos revelam que temos uma literacia muito baixa e, acima de tudo, harmonizarmos a nossa ação para atendermos a estes objetivos globais. Apoio da cooperação luxemburguesa através do Programa Ação Climática, orçado em 10 milhões de euros,
para ajudar na criação de um quadro de governança climática em Cabo Verde. O evento contou com a presença do Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, do Presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, e do encarregado de negócio de Embaixada do Grão-Ducado do Luxemburgo, Thomas Barbanci. 19 horas mais 25 minutos e meio, Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Os deputados do PICV terminaram hoje uma visita ao Círculo Eleitoral do Fogo e criticam o novo terminal de passageiros e carga do aeródromo de São Filipe, considerando um autêntico desprezo com a população da ilha. Além disso, Eva Orté, porta-voz do grupo, considerou ser um crime abandonar os grandes investimentos iniciados em 2015, como, por exemplo, o da Central Única do Fogo e da Central Fotovoltaica. Os eleitos focaram as suas atenções nas reivindicações da população, nomeadamente no setor dos transportes, penalizando o turismo e também os imigrantes, e para além do setor da energia, conforme Eva Orté. No momento em que a população e as empresas sofrem, a Eletra surge com mais um comunicado a dizer que tudo está estabilizado. Quanto a nós, falta de manutenção dos geradores e uma total ausência de novos investimentos desde que assumiram a governação do país em 2016. E a ilha detinha, na altura, 100% de reserva. É um crime o abandono dos grandes investimentos feitos em 2015. Os barcos continuam irregulares, os comerciantes reclamam do preço que continua a subir, o transporte de cargas, para além de ser um grande problema, está a ficar cada vez mais caro. O número de voos é insuficiente para a dinâmica da ilha. Em relação à ampliação do aeroporto, continua promessas vãs. O terminal de cargas e de passageiros é um autêntico desprezo para a população de Fogo. Outra preocupação tem a ver com os atrasos das obras financiados pelo Governo Central, atrasos e burocracia nos desbloqueios das verbas até 6 meses após a apresentação dos justificativos. Existe uma estratégia e intencionalidade clara para prejudicar os municípios com estes atrasos. Há forte tentativa da apropriação da requalificação urbana e do asfalto de determinados troços de estradas, quer na cidade de São Filipe, quer nos mosteiros, e o caso mais crítico neste momento é o percurso que vai da Fajanzinha a Mosteiros de Trás, onde a Câmara concebeu o projeto, mobilizou 70% do financiamento e vem ao Governo reivindicar a paternidade. A falta de inertes continua na lista de constrangimentos da ilha. A Vorté considera que já é hora de se resolver a questão e chama a atenção do Governo. O Sr. Ministro do Ambiente e Agricultura precisa reanalisar o processo de Salinas para permitir uma gestão ambiental e controlada de areia, mas também já é tempo de resolver definitivamente a problemática da areia na região Fogo e Brava. Concluímos esta visita ao circo com uma visita à cadeia de São Filipe. De entre os jovens encarcerados na cadeia civil de São Filipe, muitos são reincidentes, o que demonstra uma deficiente política de inserção social. O desemprego, o uso abusivo de álcool e de drogas, o abandono escolar, estão, entre outras, apontadas como as causas dessa reincidência. Balanço da visita dos deputados do PICV eleitos pelo Círculo Eleitoral do Fogo, visita realizada entre os dias 27 e 31 de janeiro, um trabalho do Elcio Andrade, delegação da RTC em São Filipe, na Ilha do Fogo. A situação da habitação na Ilha do Sal é muito má. Em conferência de imprensa, o deputado Demes Almeida sustenta a afirmação, relembrando a promessa do governo e da autarquia local, segundo a qual erradicariam em 4 anos os bairros de lata e também de papelão na Ilha do Sal, o que não aconteceu na ótica do deputado, conforme o Valdemar Almeida. Não só não erradicaram nesse prazo, mas antes pelo contrário, as barracas cresceram em vários assentamentos, reforçou Demis Almeida, que esteve no bairro de Alto Santa Cruz, acompanhado dos deputados municipais. De acordo com o deputado nacional, a situação agrava-se com o anunciado programa de realojamento para beneficiar 500 famílias, que Demis Almeida considera ser falso e explica. Nós queremos dizer que esse anúncio do Sr. Primeiro-Ministro, Ulisses Correia Silva, do Sr. Presidente da Câmara, Júlio Lopes, é falso, não corresponde à verdade. Primeiro porque não serão construídas 500 habitações. Está-se a prever apenas a construção de 6 apartamentos T4, 200 apartamentos T2, que são os únicos apartamentos familiares, não é? Fala-se em realojar 500 famílias, são os únicos apartamentos familiares, e em cerca de 82 apartamentos T0, que não são alojamentos familiares, e 194 quartos
quartos que sequer são moradias, que não têm casa de banho próprias, não têm cozinha própria. Isso não irá, manifestamente, acrescenta o deputado do PSCV, resolver o problema da habitação na Ilha do Sal. Pelo contrário, irá contribuir para a precariedade habitacional na Ilha do Sal. A Ilha do Sal tem um déficit habitacional de mais de 2.000 habitações, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas. E prevê-se que até 2030, com o aumento da população até cerca de 50 mil habitantes, teremos um déficit habitacional que pode chegar a cerca de 4.000 habitações. E, portanto, o programa do Governo e a ausência de programa habitacional da Câmara Municipal do Sal para habitação são manifestamente insuficientes para resolver o problema da habitação na Ilha do Sal e só têm contribuído para o agravamento do problema e do déficit habitacional no Sal. Demis Almeida condenou também a prática usada pela Câmara Municipal de atribuir um subsídio de 90 mil escudos aos moradores das barracas que supostamente não são elegíveis para terem acesso aos apartamentos que estão sendo construídos. Prometendo-lhes 90 mil escudos, alguns receberam 30, outros receberam 60, outros não receberam nada, e dando-lhes 7 dias para abandonarem as suas habitações precárias, sob pena de serem dali retirados à força com a demolição das suas residências. Nós gostaríamos de denunciar essa situação. Consideramos que essa decisão e essa postura da Câmara Municipal do Sal são absolutamente inaceitáveis. Denúncias feitas em conferência de imprensa no bairro de Alto Santa Cruz e que o deputado do PSCV pede às autoridades competentes para agirem, designadamente a Procuradoria-Geral da República. E a Câmara Municipal de São Filipe e a Fundação Monteiro Medical Mission dos Estados Unidos da América assinaram um memorando de entendimento para apoiar o município em áreas que abrangem a saúde, tecnologia e também o ensino. A iniciativa surgiu da sequência de uma visita de trabalho da Fundação à Ilha do Fogo, visita acompanhado pelo Elcio Andrade. O protocolo abrange áreas específicas que passam pela transformação do Jardim Flores de São Filipe num estabelecimento moderno, com a introdução de tecnologias da língua inglesa, assim como a criação do Centro Terapêutico de Belchés para trabalhar na questão da saúde mental, bem como a criação de um campo de golfe para promover o turismo e a modalidade desportiva na ilha. Para além desses aspectos, o memorando envolve sobretudo a criação de uma clínica dentária para cobrir a camada menos favorecida que não tem emprego e nem a cobertura da Previdência Social. A Câmara Municipal vai entrar com o espaço físico e a Monteiro Medical Mission com os equipamentos. Para Núñez Silva, são projetos que vão contribuir para o desenvolvimento do município. Só o facto de quererem criar aqui uma clínica social da Monteiro Medical Missions Dental Care Office já mostra claramente a intenção de ser algo sustentável, com uma visão de longo prazo. A questão da educação, por exemplo, da língua inglesa e da introdução das tecnologias são projetos que ultrapassam o espaço de 2 anos para podermos colher os frutos. O memorando é de 2 anos, mas renova-se e eu penso que estamos a criar aqui uma importante plataforma de ligação com a Monteiro Medical Missions. É importante para continuarmos a sonhar cada vez mais alto e realizar os sonhos dos nossos munícipes de ter uma ilha, um município cada vez mais desenvolvido, mas sobretudo com tratamento de questões ligadas à formação e a questões sociais com muita importância para aquilo que é o futuro da ilha. Para o Dr. Juan Monteiro, fundador da Monteiro Medical Mission, esta foi uma visita de trabalho muito frutífera e mostrou total abertura para apoiar a ilha noutros projetos. Next time we come here. Nós temos um monte de ideias para nós bem fazer e a hora que nós vem para trás na outubro nós também e nós torna outra coisa que nós podemos trazer e doutor que pode bem fazer operação de cataracts e depois nós temos mais coisas que nós podemos fazer a hora que tempo para. Coisa que trazendo ali especialmente é o trabalho que se mestre fazer ali de educação. Nós semestre e para introduzir inglês na aula, para dar aula em inglês desde menino pequeno, na jardim, começa na jardim. E inglês é uma língua que é universal. Língua franca, really, throughout the world. A Fundação Monteiro Medical Mission entregou também à Câmara Municipal 10 computadores portáteis.
Para além disso, a Fundação vai trabalhar para mobilizar mais recursos para apoiar o município, nomeadamente na aquisição de uma ambulância para o Hospital Regional São Francisco de Assis e equipamentos para montar uma clínica móvel. E as aldeias infantis SOS em Cabo Verde vão ser condecoradas pelo Presidente da República neste 2024, ano em que completam 40 anos, tendo em conta o trabalho que têm feito pelo país. A informação foi avançada pelo chefe de Estado, que considera importante que se consigam recursos e capacidades a nível nacional para garantir a sustentabilidade do funcionamento das aldeias infantis SOS em Cabo Verde, conforme a Miriam Lopes dos Santos. O trabalho que as aldeias infantis SOS em Cabo Verde têm feito por crianças e adolescentes, bem como para empoderar as famílias vulneráveis, é extraordinário e precisa de mais visibilidade, considera o Presidente da República. José Maria Neves realça o papel das aldeias infantis SOS Cabo Verde também na promoção da paternidade e maternidade responsável. Porque há montante é preciso prevenir os riscos e prevenir a possibilidade das crianças depois virem procurar aldeias porque não conseguiram ter uma vida condigna e mantém-se na vulnerabilidade. Mas é preciso reconhecer também todo o trabalho que a Fundação das Aldeias Infantis SOS em Cabo Verde tem feito no sentido de sensibilizar as pessoas para a maternidade e a paternidade responsáveis, que é um grande problema que nós temos em Cabo Verde, uma grande nódoa que nós temos em Cabo Verde. Esta visita, primeiro, é para dar visibilidade a este trabalho. Muitas vezes não temos a verdadeira dimensão da grandeza desse trabalho social que é feito pelas aldeias infantis SOS. O chefe de Estado esteve durante a tarde na Direção Nacional das Aldeias Infantis SOS na cidade da Praia e reuniu-se com os seus dirigentes. José Maria Neves quer que tanto a diáspora como as instituições públicas e privadas em Cabo Verde deem um apoio mais forte a essa organização de proteção de menores e famílias vulneráveis. Vejam, até este momento, grande parte dos recursos vem de fora para o funcionamento das aldeias aqui. É importante que Cabo Verde consiga mobilizar recursos, mobilizar capacidades para que nós possamos garantir a sustentabilidade do funcionamento das aldeias SOS aqui em Cabo Verde e todo esse grande trabalho que está a ser realizado. Mas depois deste ano estou a comemorar os 40 anos e decidi também condecorar as aldeias SOS Cabo Verde pelo seu desempenho como reconhecimento da República por tudo o que tem feito a favor das crianças, dos adolescentes e das famílias em Cabo Verde. A visita do Presidente da República às aldeias infantis SOS implicou igualmente a sua deslocação à Somada. O chefe de Estado avançou que vai condecorar a organização pelo seu trabalho extraordinário no país. E a União Europeia tem planos para lançar uma missão naval no Mar Vermelho. De acordo com o chefe da política externa do Bloco Europeu, a missão deverá estar operacional a 17 de fevereiro próximo. O objetivo é o de proteger os navios e impedir ou bloquear ataques sem fazer parte de qualquer tipo de ação contra os úteis. Segundo as autoridades, 7 Estados-membros estão prontos para fornecer navios ou aviões. A Bélgica já se comprometeu a enviar uma fragata. Espera-se que a Alemanha faça o mesmo. Os ministros da Defesa do Bloco Europeu deverão decidir quarta-feira qual o país membro deverá liderar o esforço naval e onde deverá ser instalado o quartel-general da missão. 19h39 é o fim de linha neste jornal. Não se antes informar ao amigo ouvinte, caso esteja à espera de alguém que partiu do Sal a bordo do Interilhas a caminho de Tarrafal de São Nicolau, que dentro de sensivelmente 20 minutos, e tanto o navio Interilhas deverá aportar aí em Tarrafal de São Nicolau. Pela via aérea temos neste momento um voo da Bestfly TICV a aterrar no aeroporto internacional Mir Cabral na Ilha do Sal. Portanto, se tem compromisso com alguém que foi da praia, pode ir para o aeroporto, que o avião já deve estar na pista aí na Ilha do Sal. Ficamos por aqui. Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.